todo mundo junto. É. E aí, pessoal, tudo bom? Que Coração Gremista, o grupo de WhatsApp que virou canal no YouTube. Sou o Chico Isidro, à minha direita o Wilson Rosa, o amigo do Tom Hanks, a piadinha que não pode faltar, né? E aqui à esquerda o Nildo, o goleador da Copa do Brasil de 94. Não, esse é outro. Ele é o Nildo Bigode. Ele tinha bigode. Esse nem cabelo tem. Engraçadinho, né? Ficar quieto. Bom, é o seguinte, pessoal. Hoje nós vamos fazer, depois de 2 programas onde a gente analisou a atual situação do tricolor gremista, tricolor mais amado do mundo, nós vamos fazer o que, Cirudo Júnior? Nós vamos trazer os grandes camisa 8 do Grêmio. Os meia-direita. Quem foi o melhor camisa 8 do Grêmio, você sabe? Depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Estamos de volta com Coração Gremista e hoje nós vamos falar sobre os grandes camisa 8 da história do tricolor. Mas antes, nós vamos fazer o quê, seu Wilson Rosa? Ó, dá um like aí pra nós, se inscreve, dá o seu comentário, compartilha com os amigos e sei lá, não tem mais nada. Ativa o sininho. Isso aí! E dita essas palavras mágicas, aí é de graça. Ah, Inscrição não dói custa- nada. não dói nada. Vai falar e pim, clica em gostei no canal. Dá uma grande força. Estamos chegando a quase 200 inscritos. Já é um bom número, né? Pô, tá melhorando. Mas nós temos o quê? 4, 5 meses de perder isso, né? É. É aos pouquinhos, a coisa é aos pouquinhos. Bom, é o seguinte. Até hoje eu tive uma discussão sobre o Yuri do Del Hit, né? Yeah. E eu venci. Mais ou menos. Eu venci. Mais ou menos. Bom, é o seguinte, camisa 8, que era dos anos 70 de começou o time de futebol, era o segundo nome do meio de campo. Isso, é o 5 era O volante, né? O O 8 o meio direita. e o 10 5 era o centro médio. Naquela época Isso, era é. centro Ah, é, médio. centro Aí médio. tinha o meia-direita e o meia-esquerda. Isso aí. Era assim que a gente chamava o time. E normalmente o 8 é o que jogava mais recuado para ajudar o centro cinco. médio, que o 10 jogava mais na frente para Pra mais jogadas. conta de lança, né? Isso é. A gente já falou aqui dos goleiros, laterais direitos, É. zagueiros, laterais esquerdos, volantes. E hoje nós vamos. O programa tá lá no YouTube, vai lá e clica lá. E você vai ver nossas lembranças. E assim, na minha memória, que é setentista, o primeiro armador que eu me lembro foi o Tadeu Hit, né? 77. Já deu ritmo. Mas a gente podia também lembrar lá, porque questão assim de Historicamente tem dois muito grandes anteriores. Milton Coelho e Gessi. O Milton Coelho Esse é o Joãozinho Ah, também, e o também. Gessi. Eram os dois. O Milton Coelho também fazia essa função de ser o camisa 8, que jogava de camisa 5 o Elton, né? Isso. Então, o Elton e Milton Coelho. Isso é. Então o Joãozinho. Então o Milton Coelho, o Gessi, que o Gessi uma vez fez 4 gols no Boca, lá na Bomboneira. Aqui, ó, podre de bêbado. Eu ou o Gessi? O Gessi. Ah, tá. Ó o Chico, ó. Isso aqui é água, juro, não é vodka. É, água de passarinho não bebe. O cara põe vodka na garrafa d'água, fica bebendo, o pessoal, olha ali, o cara tomando água. Aí Bom. nos anos 70, quando a gente começa a assistir futebol, Isso, começa a é. frequentar estádio, o primeiro que aparece com algum renome é o Tadeu Hit. Isso, é. O Grêmio teve nos anos 70, teve o Neca, né? Teve. Pois é, eu ia dizer que o Neca. Neca foi o primeiro que eu vi jogar. Que ele Ele é veio... mais velho que a gente. Não, Eu não sei se o não, Neco, nós regulamos tudo de idade. Mais velho lá da ponta. o Neco eu acho que era 10. Não, o hein? Neco era 8. O Neca era 8 e Era ele, oito. Jogava lá na ele, frente vem do São Paulo de Rio Grande, É, né? ele é de São Paulo do Rio Grande. Era 8. Ele era o 8 Era 8. e o camisa 10 era o O Alexandre Bueno, Isso. Tubarão. o Tubarão. Alexandre Isso. Tubarão. E o Yura era reserva desse time. É. Isso aí. E aí só que o Grêmio Aí. O Grêmio se reestruturou, 76, 77, O Neca foi pro Corinthians. o Corinthians, e aí o Grêmio trouxe pro Flamengo o Tadeu Hit. Foi o primeiro que. A gente falou mais vezes que o Tadeu Hit aqui, que tava na reserva lá do Flamengo lá.
Um dos melhores jogadores, os melhores armadores que eu já vi jogar. Mas ele jogava com a 10 em alguns jogos, eu vi o Tadeusz com a 10. Mas, cara, ele era 8. É que nem o Yura, que nós vamos falar a mesma coisa aqui. Vai O começar. Yura... Vai começar. Vamos começar. Tá, esquece. Depois do Tadeu Hit, nós entramos já naquele Grêmio que vai disputar o Campeonato Brasileiro, né, de 81, e quem era a nossa camisa 8? Paulo Vidoro. Paulo Isidoro. Tizil, Tizil. que foi trocado pelo Éder. Até me lembro, né, quando eu não gostei daquela troca. Também não. Foi em troca em 1980. É. Fui completamente contra, mas o Paulo Isidoro jogava uma bola Jogava muito muito. fina. Era elegante, era rápido, É. corria o campo inteiro, né? Isso. E o Paulo do Atlético Mineiro. E ele leva o Grêmio a ser campeão brasileiro. E eu recordo que ele foi tão bem que ele foi convocado para a Copa do Mundo É, pelo Tele Santana. E ele foi colocado como ponta direita. foi adaptado pelo Tele Santana. Isso, o Tele é. Santana tinha uma implicância com ponta de direita. Isso, Sabe é. que a função tinha que ser para preencher Espaço, meio é. campo, Tanto que tem até o Jô Soares criou um personagem. Bota a ponta, Tele. Ponta Tele, que o Tele não gostava de ponta direita. Não sei, ele curtia o ponta esquerda, que era o Éder e o Dirceu. E aí, só que direita ele não. Né? Porque na época o Tarcísio tava. É, o Tarcísio chegou a ser convocado. É. O Valdomiro foi convocado para a Copa de 74 para dizer um outro ponta direita aqui do estado. É, mas o Tarcísio tava comendo a bola em 78, que era o Cláudio Coutinho, né? Que também era outro que não usava o ponta direita também. E Teve usou o Gil. o Tinha o Gil, time de assim. 81 já era o Renato Portaluppi na ponta direita. Né? Isso, é. Era reserva ainda, né? É, ele jogava algumas vezes. mas era reserva. Ele e o Draghi, que era o nosso treinador, ele segurava. Que ano nós estamos? Paulo Isidoro, que ano é? 81. Depois é o Oswaldo, 83. Sim, aí isso aí, depois, isso aí, bom, aí o Wilson tem paciente. Não é, aí depois outro grande, nós tem muitos camisa 8 muito bons, Muito né? bom, velho. O Oswaldo foi descoberto na Ponte Preta. Ponte né? Preta, ele quase eliminou o Grêmio. Ele também tinha um camisa 10 fabuloso, né? Que era O de cá. De cá. É. E o de lá também. Não bate. Tá bom. Com o Oswaldo nós somos campeão do mundo, né? Campeão do mundo. Exato, O Oswaldo, ele quase eliminou o Grêmio. E o Grêmio ficou de olho nele. Baixinho, Ele ficou de olho do Oswaldo, né? É. Quando tem o comedor da Ponte Preta. Fazia muito gol. Fazia muito gol. Muito bom. Né? Aí na sequência, quem é que nós temos? Aí depois o Grêmio teve meio que parou aquela coisa do camisa 8. E o outro menino assim foi o Cristóvão. Eu queria dizer, o Cristóvão foi logo em seguida aí nessa fase. É, foi lá Ele já. Corinthians, né? Veio do Corinthians. Bom. O Goiano, não, era o Dinho, era o 5, o Goiano era o 8. Isso, é. Mas isso já é um pouquinho depois. É, só um pouquinho Antes depois. ainda nós tivemos o Cuca. Cuca, sim. Alex Stivel, Cuca. Isso, É, o Cuca antes do Cristóvão, né? O Cuca veio, o Alex Stivel, que hoje é técnico do Atlético Mineiro. Atlético, Ele é campeão brasileiro em 89, né? Nos deu a Isso. Copa do Brasil. Do Brasil. Primeira Isso Copa. só que o Cuca e o Cristóvão eles chegaram a jogar juntos em 88, que foi o ano do Super Grêmio. Um dia a gente faz um programa sobre o Super Grêmio, que era do Chapinha, né? Montado pelo É Chapinha. verdade, Super Grêmio do Chapinha. 88, que era um timaço Grêmio. E não ganhou o Brasileirão. E até hoje as pessoas como não ganhou o Brasileirão, né? E o Cuca, o Cristóvão. Depois já vai pro Goiano, né? Tu acha que assim, eu acho que lá pros anos. Porque O Goiano ali, não era o um time de 8. 90. Era 8, O sim. time de São 90. 5 e Não, mas era 8, a gente tá falando camisa 8. Na camisa Dei, Não, eu sei que ele O era time de 8. 94, campeão da Copa do Brasil, nós temos o Pingo, né? Fica assim. Pingo era assim. Que é o time de 94, na Copa do Brasil, nós tínhamos quem de camisa 8, Chico? Jamir. Obrigado. Mas o Jamir saiu logo em O seguida. Jamir saiu logo em seguida. E aí o Grêmio, Foi às compras e trouxe Luiz Carlos Goiano. esse caso Goiano. Do Novo Horizontino, né? Baita meio campista. Fez uma dupla Fez. boa com o Dinho, né? Isso, Era a alma gêmea assim, do Dinho, né? Isso, é. Um batia e o outro soprava. Não, porque assim, o Dinho era aquele cara assim, o Dinho que
o Dinho desarmava, né? Na porrada. Chegava junto. Não, tô brincando, mas também era. O Dinho era um jogador viril, mas também era jogador muito técnico. Sim. Então as pessoas, a gente falou várias vezes aqui, as pessoas que no programa O anterior. próprio Dinho disse que o Goiano batia mais do que ele. Mas- Só que o Goiano não levava tanto cartão Tinha quanto o Dinho. todo. Não, o Dinho era o carniceiro, né? Mas tanto que era como é que era a primeira. Cangaceiro. Cangaceiro, né? Cangaceiro gaúcho, né? O Goiano, um baita. Era que assim, o Dinho pegava, desarmava e passava pro Dinho. E o Dinho começava a preparar jogadas do Grêmio lá, pro camisa 10 com o Carlos Miguel, o Emerson. Sim. Grande volante. O segundo homem de meio de campo, né? Na verdade. Tem que pensar bem, nos anos 90 já tinha os dois jogadores. De marcação, vamos dizer, no meio de campo. Era o 5-8, já Porque era. o Grêmio jogava quase num quadrado, porque o Carlos Miguel e o Ailson quase que se encostavam um no outro para armar as jogadas, né? Isso. Eram dois jogadores de pé esquerdo, e daí isso já era uma contribuição diferenciada que o Grêmio tinha, Paulo Nunes e Jordão. Isso aí. Isso aí. E aí o Goiano, né? Fantástico. E depois do Goiano, você lembra O Grêmio teve logo nessa sequência aí o Emerson. E o Emerson jogou nas três do meio de campo. Ele foi camisa 10, ele foi camisa 8 e ele foi camisa 5. Mas ele era mais 10, eu acho. Mais 10. Mas só pra gente comentar. Estou vendo aqui 2001, era o Emerson. O Eduardo Costa era o 5, né? Isso. Era o Emerson, então. Era o 8. Fábio Baiano, não, Baiano acho que era mais. O Fabiano usava 10, 9. Naquela época a numeração não estava ainda tão. Mas o time campeão da Copa do Brasil, o Emerson não está mais no time, né? Porque é o Eduardo Costa, Ah, sim, eu o tava. Tinga, o Zinho e o Marcelinho Paraíba. Marcelinho É praticamente Paraíba. esse meio de campo. O Tinga começou como 7 do Grêmio e depois passou a usar a 8, Era né? 8, né? O Tinga foi outro. Né? Baita jogador. É Morango, mas. Sim. Né? Mas foi formado por nós. Foram por nós, né? O Tinga usou muito a 7, usou muito a 8. É. Naquela época, né, os jogadores estavam meio que assim, mas não era tão rigoroso como é hoje. Logo em seguida a gente tem uma modificação completa do time, tanto que o Grêmio cai para a segunda divisão e tudo mais. E nós temos dois jogadores que se destacaram aí nesse meio de campo. Um deles o Lucas Leiva, que era quase um 8, né? Porque o Lucas também jogou de 5. Também você mas ele usava a camisa 15, né? Mas aí é questão de posicionamento no campo, Isso. não de uniforme que ele usava. Eu não lembro nem quem era o 8 naquela época. Sandro Goiano. Diego Souza jogava de 8 uma época, depois jogou foi pra. Mudou. O Diego jogou em todos os meio de campo. O Diego começou com volante, depois Volante, depois foi pra 8. mas o Sandro Goiano foi um 8. Sandro Goiano, exato. Sandro Goiano. Aquele time que em 2007, né, disputou a Libertadores. Libertadores, isso, E era o camisa 8. E aguerrido e tudo. Isso, São os nossos camisa 8. E agora os recentes tá tendo. Recente Eu temos nem lembro direito. Porque sempre temos o Maicon, né? Que o Michael entrou como ele começou a usar. Eu acho que era 5, cara. Não, o Michael começou usando. O Michael era 8. Começou? Ele era 8. Ele começou jogando como camisa 19, né? É. E aí ele foi. Aí quando saiu, tipo. Alguém saiu. Não me lembro que o jogador saiu, aí o Michael ele assume e o capitão camisa 8. O Michael, né? O Matheus Henrique também era 8, só que o Matheus Henrique usava a camisa. Sim, Matheus Henrique era Era um 8 também. Muito bom. Outro também que era 8, o Arthur. É que assim, ó, porque a numeração, a gente começou na numeração antiga, que era uma numeração Fixa, né? que é de 1 a 11, né? E hoje em dia a numeração, a fixa é hoje, né? Hoje tinha um time que jogava sempre com a camisa de 1 a 11. Isso. Nesse sentido que era fixo. Eram sempre os jogadores que começavam a partida de 1 a 11. Isso, aí reserva E hoje, reserva o de jogador 12 é a dono- 16. Hoje o jogador é dono da camisa. Isso. Não tem mais numeração por A camisa nem sempre representa a posição em campo. Então nós temos hoje. Até incrível que me chamou a atenção que até a foto
usando, vocês botaram o time do Grêmio lá que tem que ser a ordem da fora dos jogadores, né? 2, 3, 4, 5, 6. Praticamente isso. Pô, legal. Os caras ficavam embaixo, eram 7, 8, 9, 10 e 11. Isso nem sempre ficava, né? Porque o goleiro mudava de posição. Isso, O goleiro não era o número 1, mas ele não ficava na direita, geralmente era o lateral direito. O goleiro se posicionava ou entre os zagueiros ou na outra ponta. Mas embaixo era a direção corrida. Embaixo era a direção o ataque de 7 a 11. Isso, Eu acho que todo. E agora o atual 8 nosso. Dos anos pra cá, nesses últimos anos, né? Antes desse atual, quem era? Atualmente o nosso 8 é o Edenilson, né? O Vila Sante? O Vija Sante e o Edenilson são o que representam o número 8. Isso, Os dois. Porque o Vija Sante ele não é um camisa 5 clássico. Quem é hoje é o Doide. Não, do Cuejar. Mas o Cuejar usa a camisa 6. Isso, Até uma só coisa assim, eu me lembro uma vez, eu fui ver o jogo do Flamengo, grande Flamengo, 7-9 no Maracanã. E aí o Flamengo me entra, e eu conheci aquela numeração na corrida, né? E um era o goleiro, 2 lateral direito, 3, 4 zagueiros, 6 lateral esquerdo, 5 no centro médio. Aí me entra o cara pedindo com a 6. E o Júnior com a 5. Eu fiquei confuso. Eu fiquei, mas como assim o Carpedinho com a 6? Mas o Carpedinho é volante, então ele não pode ser. Porque no Flamengo. Aí tu achava que o cara ia mudar de posição. Isso, aí eu fiquei assim, e o Júnior era o 5, eu fiquei assim, mas como? Não, tá errado. E o pai não, porque eu não sei. Ele se importava. Eu não sei. Foi uma tática pra confundir a torcida. O Santos era um time que jogava sempre com a numeração de defesa trocada. O lateral direito era o 4, o lateral zagueiro era o 2, o outro era o 6 e o lateral esquerdo era o 3. Isso, mas isso é a numeração europeia, né? Porque na Europa eles contam a partir, a tradição, né? A partir os 2 laterais, né? Eles começam dos laterais e depois os zagueiros. Então, se aquele lateral é o goleiro 1, 2 e 3. O 2 e 3 são os laterais, aí vem os zagueiros, que é o 4 e o 5 ou 4 e 6. Porque agora jogava 5. E às vezes o 4 era o cara do meio campo, né? Do centro médio. Os morangos, se tivesse aí o Batista, o Morango que jogava às vezes 4. O Grêmio, o lateral do Grêmio na época era o camisa 4. 7-7, o Grêmio, eu vi que era o camisa 4. Eu vi que era o 4, aí o Antito era o 2, o Obedeu 3, o Latino 6. Mas vamos voltar pro número 8. Estou viajando. Não, atualmente é o Vija Sante e o Edenilson. Eu ia chamar vocês para um jogo famoso do Grêmio, que é um 5-0 que a gente meteu um certo time. Aquele time, nós tínhamos 2 volantes. O Wallace e o Edinho. Isso. E o Edinho era o 8, né? Edinho era o 8. Não sei. Ele era o 8. O Wallace saiu. O Wallace ficava. O Wallace ficava. O Wallace ficava. O Edinho, aquele volante clássico, né? Pois é. O Wallace. Tanto que ele jogou de zagueiro antes, né? Isso, o Wallace era aquele Por isso que eu zagueiro. tô pensando. O Wallace jogava aquela coisa de cabeça erguida, tudo, né? Ele que era o 8. Porque o Grêmio tinha essa coisa do Douglas jogar solto, o Juliano jogar também numa ponta ou na outra, né? Ele variava bastante. Tem isso, para liberar os meias, né? Começou o meio-campo para ser 4 jogadores, né? 2 volantes, aí sacrifica um atacante, né? Tem os 4 zagueiros. Aí faz 4-4-2. 4-4-2. Aí tu usa 2 zagueiros, 4 zagueiros, né? Aí tu usa 4 meio-campistas, só que aí, em vez de usar só o centro médio, por quê? Porque o 5 ficava exatamente centrado em frente à zaga. E aí tinha o 8 aqui, o 10 aqui, o 7, o 9 e o 11. Tu pega a margota que está da mesa aqui, nossa. E aí tu sacrifica o atacante, geralmente um ponta, né? E tu puxa. Aí ficam 2 centro-médios, né? E aí perde essa função de ser centro-médio, por isso que vira volante. Exato. Porque o centro-médio, aí ficam 2 volante aqui. que vai um e vai outro. Isso, aí fica volante, porque aí eles
se deslocam. Sim, Que o Cincinnati era ficar só paradinho, né? paradinho. Paradinho ele só desarmando. Deixa eu fazer uma pergunta para você, já que Claro. a gente já fugiu um pouco. Olha o rabo da Margot ali. Qual é, na opinião de vocês, o maior 8 que o Grêmio tem? Eu vou de Michael. Eu vou de Oswaldo. Ah, mas tem Paulo Zidoro, né? Tem Paulo Zidoro. Eu acho que o Oswaldo é mais importante nessa turma. E Das essa Mundial. turma, né? O Oswaldo Libertadores e Mundial. foi muito marcante a passagem do Oswaldo, né? Acho que foi um dos melhores Ah, 8 cara. mesmo. É aquela coisa, né? Mas o Quem é que Michael vocês também. acham? Quem tu prefere? Bota aí no comentário aqui. Qual é a vocês. sua opinião? Qual é o melhor 8 do Grêmio da história? Cara, não vamos falar lá dos anos que 50. essa semana fizeram colocar lá no grupo de cinema lá. Quem você prefere? Você pode ser convidado para sair no encontro, tá? Ana de Armas ou Sidney. Como assim? Sidney Sweeney. Tá? Sidney Sweeney. Atriz de cinema. Não sei quem Não é. conhece? Que você é convidado para um date. Ana de Armas ou Sidney Sweeney? Você só pode escolher uma. Qual você escolheria? Ele nem sabe o que é Sidney Sweeney. Mas eu acho o Sweeney mais interessante. Não sei quem é. Vão assistir a Nora, vocês vão ver quem que é a atriz. Eu já vi, cara. Você não tem em casa. Mas aqui devia colocar pra mim aqui, ó. Quem é o melhor volante? Meio, camisa 8. Pô, aí nós temos. Eu acho assim, eu vou de empate, então. De Maicon, Oswaldo e Posidoro. É, Porque o Posidoro. realmente é. O Posidoro leva ao Brasileirão. O Oswaldo dá um Mundial. Dá o Mundial e O Libertadores. Michael nos dá. O Michael ele dá a maior qualidade que o meio de campo do Grêmio já teve. De toque de bola. É É, verdade. aquele toque de bola, aquela coisa do adversário não se achar, né? Não consegui pegar a bola, não consegui marcar o Grêmio. É. É o Michael que bota essa bola no chão. É Isso difícil aí. escolher esse 8 aí. Os 3 são bons pra É, caramba. eu vou de empate. Vou de empate e com menção honrosa Tadeu Hit. Que é o nosso É. primeiro, assim. Primeiro que de lembrança de ouvir no estádio tudo. É. Né? Então tá, é isso. pessoal. Esse Até você, a próxima. você pode colocar ali, ó, quem você acha que foi o melhor 8 da sua vida, do Grêmio aí. Tá? Valeu, E o Yuri obrigado. é 8. Não, né? O Yuri me respondeu. E breve que o Yuri no programa aqui. Tchau.